Bom, gente, então essa questão aí, né, ela traz para a gente o seguinte, né, um cilindro de capacidade igual a 30 litros, né, contém GNV, que é o nosso gás natural veicular, sob uma pressão de 250 bar. Quando todo o gás, então, contido nesse cilindro se expande isotermicamente, importante aí no caso essa palavra, o gás contido nesse cilindro expande isotermicamente até que a pressão caia a 1 bar, passa a ocupar um volume em metros cúbicos, outra parte importante aqui para o nosso enunciado, né, para grifar no nosso enunciado, igual a. Então é o seguinte, ele mencionou aqui no enunciado para a gente uma expansão isotérmica no caso, né? O gás, no caso, confinado aí, ele expandiu isotermicamente, né? O que seria, no caso, uma expansão isotérmica? Uma expansão isotérmica seria, no caso, uma expansão, né, de um gás que ocorre aí a temperatura constante, né? O iso representa para a gente igual, tá certo? Térmico, temperatura. Então, a expansão isotérmica, no caso, ela vai representar para a gente, no caso, uma expansão a temperatura constante. Então, a temperatura do gás aí confinado, nessa expansão, ela vai ser constante, ou seja, ela não vai variar. Bacana? Então, no caso aqui, ó, essa questão, no caso, ela trabalha aqui, né, as transformações gasosas, né? Uma transformação isotérmica, no caso, ela é dada aí pela lei de Boyle. A lei de Boyle, no caso, ela informa para a gente que o gás, quando ele sofre uma transformação a temperatura constante, então a pressão e o volume vão variar aí de maneira inversa, certo? Então é o seguinte, para resolver essa questão, né, vamos trazer aqui a equação geral dos gases, certo? Ela é dada pela pressão inicial do gás vezes o volume inicial do gás, dividido aqui pela temperatura inicial do gás, certo? Esse cálculo vai ser igual a pressão final do gás após a transformação vezes o volume final do gás, dividido aí pela temperatura final do gás, certo? Então, a equação geral dos gases, no caso, ela traz as 3 variáveis para a gente aí, certo? No entanto, a gente já viu aqui que trata-se, no caso, de uma expansão isotérmica, certo? Então, esse gás natural veicular aí, ele vai variar a pressão e o volume, mantendo-se que temperatura constante, certo? Então, a temperatura inicial e a temperatura final aqui, ó, tá certo? A gente não vai representar elas na fórmula, o cálculo aqui, bacana? Então, é o seguinte, para a gente determinar, então, o volume final desse gás, que é o que a gente tem interesse, nós vamos, então, trabalhar somente com pressão e volume, antes e após a transformação, ok? Lembrando que a pressão inicial, ela corresponde a um valor de 250 bar, certo? O volume inicial na qual esse gás está confinado, ele é de 30 litros, certo? A pressão final equivale a 1 bar. Então vamos definir aí o volume final com base nesses três valores fornecidos, certo? Então vamos lá. Pressão inicial, 250 bar, vezes o volume inicial, que equivale a 30 litros, né? Então, inicialmente esse gás estava confinado aí no volume de 30 litros, bacana. Após a expansão isotérmica, a pressão final diminuiu para 1 bar, certo? E este volume final aí, na pressão de 1 bar, a gente vai calcular aqui agora, certo? Resolvendo, o volume final vai equivaler a um valor igual a 7.500 litros, certo? Seria aí o nosso volume final nessa expansão isotérmica. No entanto, certo? A questão ainda não terminou, visto que ele questionou aqui no enunciado o volume em metros cúbicos e não em litros, certo? Então é necessário aqui um último cálculo aqui para a gente converter este valor em litros para metros cúbicos, certo? Seguinte, 1 metro cúbico, nós já sabemos aí que ele equivale a 1.000 litros, ok? Então, qual que vai ser o valor em metros cúbicos, né, deste volume calculado aí? De 7.500, efetuando esse cálculo, nós chegamos aqui, então, no valor equivalente a 7,5 metros cúbicos, certo? Seria, então, o volume final do gás após essa expansão isotérmica, ok? Então, a resposta aí seria a letra D.